meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, com relação à aposentadoria por invalidez, ela pode ser chamada, por exemplo, logo após aí sofrer um processo judicial e esse segurado ter conseguido, depois de muito custo na justiça, esse benefício, ele pode ser chamado, por exemplo, para o pente fino? A aposentadoria por invalidez, ela ficou fora esse ano de 2024 do pente fino, principalmente devido à natureza diferenciada e à proteção legal oferecida para determinados grupos de segurado. O pente fino agora de 2024, ele focou principalmente em benefícios temporários, como auxílio-doença, com o objetivo de revisar casos que há maior possibilidade de retorno para o trabalho ou recuperação. Então está explicado aí, porque muita gente me pergunta, né? Por que o aposentado por invalidez não foi chamado, vai ser chamado ou não? A aposentadoria por invalidez, ela é destinada para aquelas pessoas que possuem uma incapacidade total e permanente, que não têm perspectiva de reabilitação profissional, mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. Além disso, há uma legislação específica que protege esses segurados. Por exemplo, aqueles com mais de 60 anos, aqueles que recebem o benefício há mais de 15 anos, que já passaram dos 55 anos, especialmente, né, as pessoas que estão isentas dessas convocações, por exemplo, o portador de HIV, que também é aposentado por invalidez. Com essa proteção, a aposentadoria por invalidez, ela deixa de ser foco de revisões de pente fino do INSS. Lembrando sempre, né, pessoal, o pente fino, ele é direcionado sempre aí para cortes, né? Eles dizem que é para verificar fraude, irregularidade, mas esse ano é o BPC, que as pessoas com deficiência, o auxílio-doença e o seguro-defesa. Outra coisa que me perguntam sempre, né? Por que a aposentadoria por invalidez, ela não tem data de cessação? E são concedidas em casos de incapacidade somente total e permanente. Quando a incapacidade é parcial, por que não se consegue? Isso ocorre porque nesses benefícios existe expectativa que o segurado ele possa se recuperar para o mercado de trabalho. E nesses casos exigem revisões periódicas para verificar se existe ou não a permanência da incapacidade. Embora a aposentadoria por invalidez não seja diretamente incluída no pente fino, em alguns casos excepcionais, o INSS pode revisá-las. Inclusive, para 2025 eu tenho falado, né, pelo que eu conheço de INSS, podem se preparar porque vem chumbo grosso aí para 2025. Isso vai ocorrer se houver indícios, por exemplo, de fraude, irregularidade ou se o segurado retornar voluntariamente ao trabalho. No entanto, essas revisões não seguem os mesmos critérios rigorosos e amplos aplicados, por exemplo, a benefícios temporários. O objetivo do pente fino é aumentar a eficiência e diminuir gastos, né? Focando em benefícios com maior possibilidade de retorno ao trabalho. Em casos que há maior risco, né, onde a concessão tenha sido feita indevida, a aposentadoria por invalidez, né, não se encaixa nesses critérios de revisão, pois é concedida somente quando há uma comprovação médica de incapacidade total e permanente. Portanto, a exclusão desse benefício está relacionado à natureza, à proteção legal, segurados mais vulneráveis do que os benefícios de incapacidade temporária, onde a revisão é necessária para garantir a continuidade dos pagamentos. A aposentadoria por invalidez, quando ela é concedida judicialmente, em regra, ela não pode ser chamada para o pente fino logo após a concessão, especialmente quando a decisão judicial ainda não é definitiva, não está transitado e julgado. No entanto, existem algumas nuances nesse processo. Quando é concedida por meio de uma decisão judicial, ela se baseia em uma perícia e sentença que reconhece a incapacidade total e permanente do segurado. Em princípio, essa decisão deve ser respeitada e o benefício não pode ser imediatamente revisto. Qualquer tentativa de revisão sem justificativa pode ser considerada violação de uma decisão judicial. No entanto, o fato de ser concedida judicialmente não significa que o segurado está imune a uma futura convocação para revisão. Se a situação de saúde do segurado mudar ou houver indícios de que a capacidade pode ter sido superada, o INSS, em tese, vai requerer uma revisão, desde que haja justificativa adequada. Porém, essas revisões
não devem ocorrer logo após a concessão e qualquer convocação do pente fino em curto prazo ela pode ser questionada judicialmente. Quer dizer, se acontecer, você acabou de receber a sentença concedendo a aposentadoria por invalidez, 1 mês, 2 meses depois já te convocam para o pente fino, você pode retornar à justiça. Você pode levar esse caso à justiça novamente. Caso o INSS ele convoque para uma revisão pouco tempo após a concessão, o segurado ele também pode entrar com recurso administrativo, judicial para suspender a revisão. A justiça ela tem força. O INSS deve respeitar as sentenças, exceto quando há uma mudança que justifique a análise. Agora, com relação à data de cessação definida como auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ela é total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, diferente do auxílio-doença, que já sai, né, da justiça muitas vezes com o DCB, que é a data de cessação exatamente para impedir que durante aquela avaliação do perito judicial, que predeterminou um tempo, né, porque o perito ele é geralmente especialista, ele predeterminou um tempo que é necessário para a recuperação desse segurado. Então o que o juiz faz? Ele dá uma data determinada exatamente para que o INSS ele não possa acessar esse benefício antes dessa data. Então isso favorece bastante. Agora, como vocês viram que nós falamos, os procedimentos e os critérios para a aposentadoria por invalidez são outros, porque a aposentadoria por invalidez ela não é como a temporária, ela não vai passar constantemente por revisão. E outra, quando é feita uma revisão, principalmente na justiça, é verificado idade, escolaridade, meio social, como essa pessoa vive. Existem outros fatores que são analisados além do que a própria incapacidade. Agora, com relação à reabilitação profissional, nós falamos, né? Está totalmente incapacitado, total e permanente, insusceptível de reabilitação. Mas o próprio INSS inclui o aposentado por invalidez muitas vezes no programa de reabilitação ou até a justiça, né? Quando surgem novas tecnologias aí para avaliar, por exemplo, a reabilitação profissional, que a inteligência artificial também está entrando nesse campo, esse cenário vai surgir como uma tentativa de reinserir esse aposentado no mercado de trabalho, garantindo uma nova ocupação. Essa reabilitação do INSS, ela inclui tratamento médico, psicológico, social, cursos de capacitação para uma nova função. O segurado passa por avaliação médica. Caso seja considerado apto para iniciar o processo de reabilitação, ele será orientado para uma outra atividade compatível com sua limitação. Durante esse período, ele continua recebendo a aposentadoria por invalidez até que esteja plenamente reabilitado. Caso o segurado ele consiga concluir com êxito a reabilitação, a sua aposentadoria ela pode ser cessada e ele passa a reintegrar o mercado de trabalho em uma nova função. Contudo, o retorno ele pode ser uma transição difícil para quem passou muito tempo afastado. Em alguns casos, o segurado pode não conseguir concluir o processo de reabilitação devido a limitações persistentes, o que mantém a aposentadoria por invalidez. Mesmo durante o processo de reabilitação, o segurado ele mantém os direitos, ele continuará recebendo até que seja considerado apto para trabalhar. Além disso, caso não se adapte ou não seja possível a reabilitação, ele vai continuar recebendo a aposentadoria por invalidez e isso não pode simplesmente o INSS cessar sem comprovar que o segurado está apto para exercer qualquer outra atividade. Quer dizer, e muitos que estão na reabilitação agora, atualmente, já estão há anos na reabilitação profissional, aposentados por invalidez. Eu conheço e acompanho casos de pessoas nessa condição que inclusive passaram por entrevista da assistente social e o que a assistente social simplesmente falou, depois de diversas perguntas, ela mandou aguardar. Agora, no auxílio-doença, não. Teve muitos casos que a assistente social chamou e encaminhou essa pessoa para passar na perícia da reabilitação. E o que aconteceu? O benefício de auxílio-doença foi cessado. A aposentadoria por invalidez já não é assim. E a reabilitação profissional está parada, né, pessoal? Não está oferecendo curso, não está fazendo nada. Então, tem muita gente que coloca aqui nos comentários para mim que está preocupado, que está tantos anos na reabilitação, está com medo. Medo do quê? Você está recebendo seu benefício, você é aposentado por invalidez. Quem tem a responsabilidade de te reabilitar é o INSS.
A sua parte você já fez, meu amigo e minha amiga, que foi contribuir para o INSS para ter direito a benefícios, a um processo de reabilitação profissional. Quem tem que fazer a parte deles agora é o INSS. Melhor você estar na reabilitação do que ter recebido uma alta. Não concorda comigo? Está passando agora aí, por exemplo, esse pente fino, ele está sendo super rigoroso. O mês passado, 245 mil pessoas de auxílio doença, e agora em agosto passaram no pente fino. A informação que me chegou é que mais da metade perderam os seus benefícios. Então, o processo está bem rigoroso. Lembrando que eles querem economizar dinheiro. Eles acham que estão gastando muito com segurados na Previdência Social. Eles só querem receber, eles não querem pagar, né? Então, quem está na reabilitação, deixa que o INSS se preocupe, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que eu tenha conseguido passar uma informação importante, ter tirado dúvidas, mostrado um pouquinho mais sobre a incapacidade total e permanente, né? Nós falamos da aposentadoria por invalidez, mas mudou o nome na reforma da Previdência, como se mudasse o nome, mudasse os principais pontos as piadas que acontecem aqui no Brasil. Gostou do nosso vídeo? Dá um like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo aqui desde o início do canal, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.